Se eu conseguisse transmitir aqui os meus pensares com relação a tudo isso, nossa, um ponto. Realmente, para mim, tudo se faz muito importante. Por mais complexo que seja, eu acho que o que vem a mim faz eu entender como funciona muitas arquiteturas dos problemas, principalmente vamos falar de justiça, que é a justiça do homem. E E eu acredito que tudo isso no final vai me ajudar muito. Mas não agora. Se isso, se isso é uma coisa que vem na tecla, é porque tem algo a ser resolvido, compreendido, né? E tem. É complexo. Observando principalmente o livro em quadrinho, a sátira, né, o desenho do Batman. Como é estundante, né? Quando a gente vai ver a história e principalmente no desenho. E a gente compreende a outra perspectiva. Nossa, faz como isso diz respeito ao nosso olhar para as coisas e como a realidade vai se formando quando a gente pensa nesse ideal de justo. É tão complexo. Acho que uma das dores do ser humano é o nosso complexo de justiça. Mas entra num quesito tão. Realmente uma coisa tão muito estudante. Isso faz eu entender diversos outros polos. A justiça é uma megera sentada na mesa de um burguês. Suas palavras são traduzidas a ações com reverberações que se inclinam somente ao que gera desenvoltura para um lado que procede com lucro. Eu entendo muito bem a arte do teatro. Nela eu encontro a expressividade de tamanha forma a qual a minha não alcançava, se alcançava vagamente. Na arte teatral da fala, consigo traduzir a minha bela ou não tão bela assim, queixa existencial. Quando desce artifício me esqueço, faço-me mais confusa aos olhares do mundo e não consigo traduzir com a vastidão tão imensa quanto os meus pensamentos traduzem algo além deste vazio que vai se formando, criações contínuas de alguma coisa que se faz diferente do comum. Mas uma coisa
que isso aqui é um pensamento solto, não é uma verdade, não é uma verdade nenhuma, no sentido de que corrupto, corromper, corrupção, é tudo estudante de um próprio sistema em que buscamos a fuga, mas que criamos, e até mesmo a fuga é só uma porta e espelho para o mesmo. São as trapaças arranjadas pelo próprio. A questão está neste fato interessante. Enquanto a marginalização também é uma ferramenta, a corrupção também. Uma bate de frente ao confronto principal e a outra segue as migalhas, plantadas para levar a algum lugar. De qualquer forma, dos dois lados, pessoas ilustres e pessoas imundas estão fugindo dessa prisão interna. E por que tanta fuga? Porque não é natural, simplesmente. Mas as duas fugas, por mais contrárias que sejam, por mais que odiamos os dois lados como uma visão externa, embora estejamos vinculados aos dois, se fazem vítimas e abusadores, né? E aí, adentrando este quesito, como nós podemos, com o nosso pensar, tornarmos julgadores? Não podemos. Não podemos, não podemos. Já que todos estamos, em algum grau, alinhados com isso, será que um pouco da nossa amargura não é pelo fato dos corruptos chegarem em algum lugar e sentirmos reprimidos por ainda continuarmos no estado de escravização? Pensando bem, é bem exatamente isso, né? Mas pensando além, hipocrisia, muita hipocrisia de diversas áreas e partes. Ai, meu Deus, isso é uma coisa muito complexa. Eu não aguento mais falar a palavra complexa quando não se dá para digerir também algo que é imensurável. Mas ok. Este sistema que tanto se fala, o sistema, sei lá o que. Ele é antinatural, mas é natural também. Ele, podemos dizer que é humano,
em sua forma primária, escrúpula, grungunhenta, que o humano não é um ser índole, não é um ser de luz. O humano é um animal que tem um desenvolver aqui maior e ainda assim nos ferimos por nossos nossos egos frágeis. Por isso que a busca é sempre ir longe disso. Mas isso se torna não humano. Então a busca é sair do animal para ir à origem dessa coisa que nos torna ter a percepção deste animal em nós, como não sendo isso, mas por viés característico à nossa espécie, nos desenvolve junto com isso. Essa grungunhância. E esse tal grande sistema todo escrunculante é a expurgação de algo que do nosso encosto aos nossos olhos nítidos. É exatamente o que precisamos trabalhar em nós. Mas como é uma demanda imensurável, pois deriva de várias camadas, mas é uma emenda imensurável, pois faz parte da Terra como planeta. Isso começa no íntimo de cada um com autoconhecimento e cresce para coisas como arcovilas, como casas, como distritos pequenos e pontos de luz em locais. É isso. Não se exige muito mais, não se exige uma coisa que vai além, porque na realidade, quando olhamos todo esse contexto, é um natural também, porque está sendo aplicado, é que nem podemos conferir ao nosso tédio, a nossa procrastinação. Não é uma coisa que somos fadados aos nossos quesitos e isso é desenvolvido conforme, mas querendo ou não, não faz parte de uma jugular de nosso ser, que vamos expurgando e tentando, indo compreendendo, faz parte, que nem esse grungrunhar do que é o efeito social. E aí existem pouquíssimas pessoas que se que renunciaram, que adentraram firmemente neste sistema, mas que não é porque começaram do zero, mas sim porque a sua vida já foi definida a este patamar. Isso me faz lembrar do filme O Poço. Ai, não sei, é um filme aí que tem camadas e as pessoas estão presas e elas só podem ter comida. E quanto mais baixo, menos comida, e quanto mais cima, melhor comida é.
Caraca, isso me fez refletir sobre um outro ângulo desse papo. Quem tá lá em cima tem essa soberania. Mas agora eu voltei ao senso comum, meus pensamentos. A pessoa, ela não ganha isso como forma equitativa ou meritocrática, mas sim como algo já predestinado. Ponto. Mas aí já entrou aqui um outro quesito na minha mente, muito além. A corrupção. O ser humano é fadado a se corromper. O que é isso? Corromper do quê? De algo que difere de si mesmo? Não. Aí já tá um outro problema. O ser humano não é fadado a se corromper, não. O ser humano é um ser em construção. A corrupção, na verdade, é só um quesito que a gente vai dando conforme o nosso detrimento de entendimento, e esse é o viés do nosso social e do que fere a nossa dignidade, integridade, saúde, bem-estar. Não tão bem, pois, mesmo com tudo isso, temos as nossas feridas, mas continua-se estas façanhas, essas rupturas que vão além do quesito social. Isso porque não temos, mesmo que isso seja um problema, é um problema sustentado para que muitos dos problemas que existem são sustentados para que construa essa congruência do ser. Olha que loucura. Também são ferramentas do incel para refazer, para transformar, transmutar. É uma brincadeira do nosso eu com o nosso eu e com tudo que há. A racionalização é o jogo máximo dela. É o nível maior de ilusão. Maior nível de corrupção. De ser este humano fadado a algo. Isso é muitos adjetivos não qualificativos. Aí reprimimos tantas coisas. Onde mais incomoda é onde a gente tem que olhar. Porque é algo a observar, já que somos aquilo que não queremos ser. Ou melhor dizendo, nos tornamos aquilo que renunciamos a nós. Quando assumimos só a nossa verdade, que é a racionalização de um fato, e isso vai contra o que é realmente real, que não é racionalização e não é um fato, porque nada é absoluto, tudo é mutável
E o componente científico do que é uma onda instável e multidimensional, e aí já vai para um quesito muito abrangente agora, que não vem ao caso, que aqui é análise específica no nosso comportamento com relação a essa ciência da natureza, uma delas. Então, quanto mais vamos dilacerando algo, mais isso se torna presente, pois é uma crença tão grande num não, que é tão interessante, né? Como o não atua da forma que devia atuar, que isso vai se perpetuando na nossa vida. Então a gente fala, eu não sou mal educada. E quando vê, vamos observando a nossa hipocridade. Acabei de criar uma palavra, entre muitas que eu crio. Porque a defesa, né? Aí está o ponto. O dizer não sou mal educado é tentar defender a sua verdade. E quando a gente é íntegro, a verdade não se dessente, a verdade se faz presente. O que é o compreendimento de que isso é uma coisa mutável. A defesa em si deste ser em que é o nosso ser idealizado de quem nós somos é o que torna problemas voltados para nós mesmos, que é essa manifestação. É nós mesmos nos provando o contrário, inconsciente. Não é que vai nos provar, não. Isso é uma coisa que está. Mas se a gente tem autoobservação e autoconhecimento, a gente percebe que, opa, não é que esse transtorno sempre esteve aqui. Então, toda vez que eu falar alguma coisa de tudo que acontece, por exemplo, a justiça, que é muito injusta, e eu sentindo isso na pele, eu me sinto agoniada, eu percebo o quanto isso também você passa a mesma coisa que aqui eu cito, do não, do que é e do que não é, das defesas. A justiça trabalha com o natural, com a preservação do ego, que é um outro lado da coisa, é o negativo, vamos dizer assim, conforme muitas conformâncias, mas não deixa de ser natural. Com tudo que eu já expliquei. A justiça do homem. No entanto, essa justiça do homem, por mais natural, também é falha. O que isso mostra? Que é uma ruptura, que é um paradoxo. Porque nem mesmo esse natural é verdadeiramente natural, né? Daí que entra as outras camadas manifestadas que a nossa ciência não ampara. O que falamos como Deus, anjos, seres celestes, vidas e outras coisas, elas entram exatamente aí, nessa falha, dessa justiça, desse negócio, porque é a nossa camada mais além. É entender a ofuscância maior. O ser humano não é um monstro. Isso também é uma ótica. O ser humano também não é um ser de luz. Isso também é uma ótica. Pessoas não são. É um animal. E quanto mais vamos adentrando neste animal, mais percebemos
códigos genéticos que estão nele. Deus, os seres celestes, anjos e tudo mais. Tudo isso é a derivação da mesma coisa. Olha que interessante. Em camadas diferentes. Andei me observando assim, me sentindo incomodada pelo fato de que, poxa, por que tudo que estou andando a resolver não está sendo resolvido? Principalmente porque está seguindo o rumo errado. E com o meu nível de consciência se faz incômodo. Eu não estar seguindo a minha integridade. E o que raios é a integridade? É você estar alinhado totalmente consigo mesmo e a sua história. Não, com a sua história não. Com essa coisa que vai além de tudo que você acha que é você. Suas palavras, pensamentos, atos e futuranças, aquilo lá que você vai num cisquinho se encolhendo para chegar ao futuro, estar congruente. Seu ser isso. Não é a busca incessante por alguma coisa neste plano material. Também não é uma ascensão espiritual. Também não é a chegada em algum lugar esquisito, requisitivo. É ver o humano no animal, simplesmente. Deslacerar essas fadações que vamos nos dando. Também não é para essa fala parecer um cheque especial para as pessoas começarem a fazer merda. É exatamente para entender o contrário disso. E o quão isso é restrito, mas no nosso... Agora que eu vou entrar numa coisa muito mais complexa e importante. No nosso nível de estado de biologia, não se faz, é indiferente. Então, devemos dar tanta importância ao fato de que o animal não me lembro o negócio ao certo aqui não, mas se voltar você vai entender o que eu queria dizer. Em suma, tudo isso habita em nós. Não existe uma regra no nosso código genético que vai nos dizer que a gente age de tal jeito e tudo mais. E não, tudo isso é indício, probabilidade, matemática, que não é um fato factual. Pois nada se faz completamente assim. O cuidado maior é com o que nos engancha na nossa existência, não ser aquilo que mais nos prendemos, os nãos que a gente diz de nós mesmos. É ter noção de que tudo estou fadado. Existem partes de mim que fogem do meu compreendimento. Ninguém pode impor a mim o compreendimento desta coisa que sou eu. Talvez alguém me mostre uma parte não vista. Isso não é uma verdade absoluta, pois o reflexo do que vê em mim
é mais do outro. Mas o que eu faço também deste olhar, desta observação do outro, faz parte de mim. Então tudo é voltado para essa autopercepção. Que neste mar de o que sou, eu escolho no agora o que realmente é. E não me prendo a nada. Não me prendo a vitimismo, nem a estundância de egoísmo, ou de sei lá o que, ou de antropocentrismo, ou de brigas interiores. Ponto. Uma crise humana. Não preciso repetir que a crise é ser animal. O que também não devia ser algo ruim. A insignificância é também o extraordinário.